esse fenômeno, que é a epigenética transgeracional, é justamente a transmissão de marcas epigenéticas herdáveis que vão se manifestar em gerações futuras. A gente sabe que o trauma precoce, negligência, maltrato, abandono, todas essas desgraças aí, isso vai provocar uma hipermetilação de DNA, isso vai provocar a ação de interleucinas e citocinas pró-inflamatórias, isso vai criar um ambiente muito hostil para o neurodesenvolvimento, né? Então, a gente sabe disso. Agora, o que é mais alarmante é que esses sinais podem ser transmitidos por várias gerações. Esses problemas de má formação de conectoma, esse problema de inervação errática e confusa que resulta desse mau funcionamento, desse mau neurodesenvolvimento, ele se transmite por algumas gerações. Quando você fala de mutação, quando você fala de herança genética, você está falando de deleção, inserção de bases nitrogenadas e, por conseguinte, você está falando de modificação da sequência molecular do DNA. Aqui, no nosso caso, não existe modificação de sequência do DNA. Existem modificações da expressão dos genes. E isso vai durar algumas gerações, não vai durar muitas. A herança genética ela vai se perpetuar e a herança epigenética não. Ela fica durante algumas gerações. Então, tem vários fatores que estão elencados aí na tela que modificam a expressão genética. Eu vou destacar medicamentos e psicoterapia como reguladores epigenéticos, que através dos medicamentos e através da psicoterapia, você procura corrigir aquelas distorções que foram provocadas pelo estresse crônico, pelo bombardeio de cortisol, pela falta de neurotrofinas, etc. Então, através desses métodos terapêuticos, você tenta corrigir isso. No entanto, eu vou lá para a última, que fala em experiências, né, que são as experiências muito traumáticas, os traumas muito graves, que vão modular também epigeneticamente, mas para o mal, né? Então, assim como medicamentos e psicoterapia vão modular para o bem, as experiências muito adversas, extremamente graves, elas vão modular para o mal. E o interessante está aí, né, é que essas modificações vão sendo transmitidas para gerações futuras. A gente sabe que a influência genética ela é extremamente importante na gênese das doenças psiquiátricas, né? A gente tem estudos aí em gêmeos monozigóticos, etc., que demonstram que há uma co-ocorrência de até 70% em esquizofrenia, transtorno bipolar, etc. Mas 70% não é igual a 100%. Então, a gente sabe que tem 30% aí que são gêmeos monozigóticos discordantes que se devem a fatores epigenéticos. Alguma coisa vinda de fora, já que o genoma é igual, diferenciou esses pares, né? Então, a gente sabe que a interferência genética é fundamental, mas não é tudo. A epigenética aí funciona, como eu já disse, como um mecanismo de regulação, né? Então, ela vai regular para o bem ou vai regular para o mal, porque ela vai usar aqueles mecanismos, vamos dizer assim, de metilação, de deacetilação, de microRNA, etc., para modificar a expressão dos genes. E com isso, você vai começar a entender um pouquinho mais as doenças psiquiátricas. Porque doença psiquiátrica não é igual na neurologia, a gente tem coreia, né, que é monogênica e padrão autossômico dominante e tal, de forma que se tiver o alelo lá, o sujeito vai ter a doença. Na psiquiatria não é bem assim. Todas as doenças psiquiátricas são poligênicas, todas as doenças psiquiátricas dependem de uma contribuição pequena de cada gene de risco e a gente nem sabe direito quais são os genes candidatos. A gente tem alguns já conhecidos, mas a gente nem sabe direito, né? E a gente sabe que a doença, enquanto fenótipo,
ela vai ser a soma ou o resultado da agregação desses múltiplos endofenótipos anormais, que são esses genes de risco, com fatores estressores ambientais. Então, aqui a epigenética se faz presente. Abriram-se as portas para os fármacos epigenéticos. Medicamentos epigenéticos já estão sendo pesquisados, já estão sendo utilizados, principalmente em pesquisa, né? Mas isso já está bastante avançado. E eles geralmente são inibidores dessas enzimas que promovem metilação, desmetilação, acetilação, deacetilação. Então, eles vão agir sobre essas enzimas. Ao inibir isto, você está fechando ou abrindo, né, dependendo do que você precisa. Esse último aí, o inibidor de leitor epigenético, é interessante, porque isso aqui já está bastante estudado. Tem as proteínas BET, são proteínas que conseguem identificar marcas acetiladas nas histonas. Então, quando elas se ligam às histonas, elas fecham as histonas e elas inibem a transcrição e a expressão de oncogenes, de genes ligados a interleucinas, citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa. Então, o JQ1, que é o inibidor da proteína BET, ele impede a ligação da proteína à histona. Então, ela facilita a transcrição dos genes. Quando você bota o JQ1 lá, ele fecha. E aí, oncogenes, o ARC, são genes ARC chamados, né? E esses genes moduladores de processos neuroinflamatórios, etc., são inibidos. Psicoterapia. Psicoterapia pode ser um belíssimo regulador epigenético, porque ela vai reduzir, isso aqui também já está bem estudado, ela vai reduzir a metilação desse gene aí, NR3C1, que vai modular os receptores glucocorticoides, que são importantíssimos na resposta ao estresse. A psicoterapia, a gente já tem vários estudos demonstrando isso, né? O que ela faz? Ela desmetila esse gene aí, inaugurando novas circuitarias que permitem um comportamento mais adaptativo. Então, ela reinaugura ou ela inaugura circuitarias que serão necessárias para um comportamento melhor, para você ter um conectoma mais eficiente. Os inibidores de histona deacetilases, eles modulam genes muito conhecidos nossos, né? Que é o BDNF e o FKBP5, que são envolvidos na resposta ao estresse. O FKBP5, por exemplo, o trauma precoce, ele hipermetila o intron 7 do FKBP5, fazendo com que esses genes sofra hipoexpressão. E aí hiperativa o eixo HPA, bombardeio de cortisol, inflamação, neuroprogressão degenerativa, perda neuronal e atrofia cerebral. O valproato, por exemplo, é um fármaco epigenético, porque ele faz a desmetilação de BDNF. Técnicas de mapeamento do genoma. Através disso aí é que a gente vai conseguir desenvolver as terapias, né? Então, essas técnicas, elas conseguem identificar as regiões que estão metiladas, desmetiladas, acetiladas, deacetiladas. Então, tem várias já conhecidas, né? E que resultam na identificação de biomarcadores moleculares funcionais. Então, a gente já tem como biomarcadores, né? O BDNF, o NR3C1, que eu já falei, e o nosso velho conhecido FKBP5. Então, esses aqui que já estão bem estudados, e deve ter milhares, né? Mas esses aqui já estão bem estudados e, através dessas técnicas aí, você pode ver os que estão comprometidos por metilação e etc. Como é que a gente entende que as células se diferenciam, né? Todas as células contêm o arcabouço genético completo. Cada célula do nosso corpo contém o genoma todo. Mas só uma pequena, minúscula parte dele que vai se expressar.
o que permite que essas células se diferenciem, que uma vá formar o tubo neural, que outra vá formar a pele, que outra vá formar o olho, enfim, cada uma vai para o seu lado, né? Então, como é que isso acontece? Quais são os processos? São vários fatores, né? A indução química por contiguidade, a posição no embrião, o tempo do embrião, a organização temporoespacial, né? E até mesmo a organização tridimensional, de que jeito que o genoma está empacotado, vai expressar um tipo ou outro de célula. Mas o principal, vamos dizer, o mecanismo de indução química, são os morfógenos. O morfógeno é um produto gênico, tá certo, que vai influenciar para que lado, para que direção que a célula vai evoluir. Então, esse morfógeno que eu citei aí, que é o Sonic Hedgehog, é um morfógeno que depende de gradiente de concentração. Quanto maior o gradiente, mais ele favorece a construção do tubo neural. Naquela fase da embriogênese, que o ectoderma se invagina e forma o tubo neural, ele depende extremamente desse morfógeno SSH aí, tem que estar presente lá. Outro aspecto interessantíssimo aqui, as estonas paternas, quando há a espermogênese, as estonas paternas são eliminadas. Elas são eliminadas e são substituídas por protaminas. Protaminas são proteínas menores, muito mais fechadas e que são necessárias para que o DNA caiba na cabeça do espermatozoide, né? A cabeça do espermatozoide é muito pequenininha, o DNA tem metros de comprimento, então aquilo tem que ser muito compactado para que caiba na cabecinha lá do espermatozoide. Quando ele penetra no óvulo, a protamina é removida e o DNA paterno vai se utilizar de estonas do óvulo. Então, ele vai se acoplar às estonas do óvulo para que o processo continue a ocorrer. Acontece que 15% das estonas paternas não são substituídas por protaminas. 15% das estonas vão. E aí elas levam marcas epigenéticas que eu listei aí, né? Trimetilação da lisina 4 da estrona 3, que é um promotor do desenvolvimento, trimetilação da lisina 9 da estrona 3 é essencial para a formação de heterocromatina fechada, para não deixar que alguns genes se expressem. Essas últimas, de acetilação, são marcas de eucromatina que facilitam a transcrição, né? Então, tem pesquisas hoje para selecionar espermatozoide de acordo com o perfil epigenético. Então, você estuda, através daquelas técnicas que eu citei antes, né, qual é o perfil epigenético, o que ele está carregando ali. Então, você vai selecionar aqueles mais aptos, mais fortes, né, para que você possa fecundar, no caso de FIV, né, para fecundar o óvulo com espermatozoides melhores. Outro aspecto interessante, esse sempre vem da linhagem materna, é o DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial, vocês sabem que a mitocôndria é a casa de força da célula, né? Então, o silenciamento dos genes do DNA mitocondrial vai causar um péssimo funcionamento da organela, da mitocôndria, com perda de energia, com radicais livres, com neuroprogressão degenerativa, atrofia, etc, etc. Então, o DNA mitocondrial, que sempre vem da mãe, ele tem que estar, vamos dizer, bem adequado, né? Porque se ele tiver muito metilado, etc, a mitocôndria não vai funcionar.